Muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta quinta-feira. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com o médico Dr. Carlos Eduardo Gouveia, que é presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico. Ele vai falar sobre o padrão de qualidade dos testes rápidos, Celso. Bom, e vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com Carlos Eduardo Gouveia, que é presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico, sobre o padrão de qualidade dos testes rápidos. Primeiramente, boa noite, seja bem-vindo ao Plantão da Saúde. O Brasil é um dos países que menos testes tem realizados. Isso dificulta, claro, a estratégia para combate à Covid e também até uma eventual flexibilização do isolamento. No que esses novos testes rápidos podem ajudar e eles são tão precisos assim? Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos vocês. É um grande prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho sobre o valor do diagnóstico. Antes de mais nada, é fundamental esclarecer que o Brasil, através da Anvisa e o próprio Ministério, tem feito grandes esforços para acelerar o que a gente chama de acesso. Hoje já são 326 processos diferentes submetidos à Anvisa, sendo já 75 processos deferidos. Ou seja, nós temos já hoje disponíveis 75 produtos diferentes que vão desde a biologia molecular, cuja coleta de amostra é essa de nasofaringe ou orofaringe, até o teste rápido, que é aquele que é feito com a coleta de sangue de forma muito rápida, em 15 minutos. A grande vantagem de ter testes diferentes é exatamente isso, você poder dar uma informação que vai ser essencial. 80% das decisões médicas se baseiam em testes de diagnóstico. Quanto mais precoce e mais preciso, melhor vai ser, obviamente, o acerto da terapia. Para fazer exatamente frente a essa dúvida que todos nós temos, será que os testes que estão vindo são tão bons quanto eles dizem ser? Nós fizemos CBDL junto com a SBAC, SBPC e Abramed, entidades do setor laboratorial, científicas e também empresariais, nós fizemos um programa de avaliação de kits para o diagnóstico de coronavírus. 8 laboratórios participantes, dentre eles DASA, Fleury, Einstein, Hospital das Clínicas, aqui o Laboratório Central, dentre outros, estão todos juntos num único protocolo. Esse protocolo que avalia cada um dos testes em diferentes quesitos, frente a amostras negativas, sabidamente negativas anteriores a dezembro, e outras amostras positivas, dentro de uma situação que a gente consegue verificar a curva de seroconversão. Ou seja, a partir do primeiro dia do sintoma, confirmado com o PCR, que é o teste padrão ouro, nós temos amostras a partir de 7, 9, 11, 15 dias, mostrando assim qual a sensibilidade, qual a performance de cada kit frente a essas amostras. Com isso, nós temos conseguido dar para o mercado público e privado uma referência já pública nesse site que nós lançamos, e aí as pessoas podem pelo menos ter uma noção quando cada um desses testes, seja ele um teste rápido, um teste de ELISA, um teste de quimiluminescência ou até de biologia molecular, pode ser mais efetivo. Afinal, não existe teste ruim. O que existe, na verdade, é um teste correto para uma pessoa correta, no momento certo e no ambiente certo. E aí para as diferentes finalidades. Então, senhor Carlos, deixa eu entender uma coisa. Então, vão ser diversos testes disponibilizados em farmácia? O senhor tem ideia do custo disso? E comenta-se em algumas reportagens que a taxa de eficácia varia de 92% a 34%, né? Por que essa discrepância, né? Claro. Então, em primeiro lugar, os testes, eles sempre são testes de uso profissional, eles não são autotestes. Então, é fundamental que todo e qualquer teste seja feito com apoio de um profissional habilitado que saiba ler a bula, executar o teste e interpretar o resultado. Não adianta as pessoas quererem comprar pela internet e levar para casa, porque, primeiro, isso não é legalmente permitido, segundo, ela corre o risco de não ter uma informação adequada. Por quê? Essas informações que nós estamos dando são duas principais, a especificidade e a sensibilidade. A especificidade, ela indica quão preciso vai ser aquele teste. Todos os resultados até o momento, já foram 24
testes já avaliados, já tem 8 no site disponibilizados, os outros estão entrando pouco a pouco, mas todos eles estão indicando uma precisão muito boa, ou seja, vai ser raro a contaminação cruzada ou a infecção cruzada com outra doença, como a dengue, por exemplo. Quando der positivo, muito provavelmente é o coronavírus mesmo. A sensibilidade, ela vai indicar quão, na verdade, sensível, se for o anticorpo, para aquele momento da doença. E aí, por que é importante? A gente tem, primeiro, a presença do vírus nos primeiros 7 a 8 dias, sem anticorpo. A partir do 8º, a gente começa a produzir o anticorpo, que é a resposta imunológica, a resposta de defesa do organismo. E aí ele começa a crescer. Cresce a quantidade de anticorpos e diminui o vírus. O que tem se verificado nos estudos é que, normalmente, o tempo ótimo é a partir do 10º dia. E, normalmente, 12º, daí em diante. E você vai ter uma sensibilidade maior. Se, por exemplo, você testa, às vezes, com 7 dias, é provável que a sua resposta de anticorpo seja muito pequena. E a sensibilidade, em alguns casos, demonstrou isso. Foi até de 35, a mais baixa que a gente viu. O que significa que, se der negativo, existe uma chance que a pessoa tenha o vírus, não tenha anticorpo suficiente e o resultado aparentemente é negativo. Por isso, se a informação que o profissional vai dar é exatamente essa. Se você teve algum contato suspeito, algum risco de ter contraído, por favor, volte daqui a mais alguns dias até para fazer uma nova verificação. Então, se der justamente... Desculpa te interromper, então justamente essa é o questionamento. Qual o momento de fazer o teste? Quando tem sintoma, não tem sintoma, ou as pessoas, por exemplo, ficam em dúvida. Faço um teste agora para saber se contraí porque tive contato com alguém, ou espero ter sintomas para fazer o teste? Qual o momento? E quanto custa, né? Porque parece que ele é R$150, não é isso? Então, primeira pergunta que você me fez, quais testes são vendidos em farmácias? Todos os testes são vendidos em laboratório. O laboratório acaba podendo fazer qualquer um deles, seja o teste rápido, as outras metodologias, que são inovadoras também, e até a biologia molecular. Pode ser um laboratório de rua, normal, ou um laboratório hospitalar. No hospital, eles vão dar preferência muito mais à biologia molecular pela situação. A farmácia, ela tem a possibilidade, sim, de vender o teste rápido. E o objetivo com isso é ter capilaridade, é chegar onde as pessoas estão, nas suas mais diferentes regiões do Brasil. O preço tem variado a partir de 150 até 250, 300 reais. Depende da metodologia. Agora, quando testar? A informação que o profissional pode coletar da pessoa é muito importante. Então, o inquérito tem que ser respondido. Você teve contato com alguém? Tem alguém que teve Covid na sua residência, no seu ambiente de trabalho, se você tem que trabalhar fora? Isso já vai dar algumas informações. Há quantos dias? Os sintomas, você tem apresentado alguns sintomas? Se for nesse período inicial de 7 dias, 2 testes principais podem ser realizados. A própria biologia molecular, que é o PCR, que vocês mostraram, a coleta nasofaríngea ou por orofaringe, ou um teste de antígeno, que hoje já tem produto registrado aqui no Brasil para o teste rápido. A amostra vai ser o mesmo, mas você vai fazer em poucos minutos. Se você já tem mais do que 8 dias do início de sintomas e tudo mais, é muito mais provável que você já tenha uma resposta de anticorpos. E aí a gente faz o teste sorológico, que pode ser o teste rápido, aquele que a gente já mencionou, ou um desses ELISA, quimiluminescência. E aí você vai detectar. E dentro desse período, a partir do 8º dia em diante, você vai ter situações diferentes. O primeiro anticorpo que você detecta é o IgM, que ele vai indicar a fase aguda. Se der positivo para o IgM, primeira informação, isole-se, fique atento. Se tiver necessidade, você pode precisar de um hospital. Quando estiver no meio da infecção, vai ser IgM e IgG positivos. E aí, quando acabar a infecção, ou seja, depois do 14º, e em alguns casos até mais tempo, o IgM vai ser negativo e o IgG positivo. Nesse caso, você provavelmente já está imune e não contagia mais as pessoas. Seria, quem sabe, se a gente tiver evidência, o passaporte imunológico que alguns têm falado. Ainda é cedo para garantir isso, porém,
a gente espera que se confirmem aí com mais estudos. Muito obrigada, senhor Carlos Gouveia, Carlos Eduardo Gouveia, presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, falando aí do padrão de qualidade dos testes rápidos. Deu para a gente entender bastante coisa. Muito bacana a entrevista. Muito obrigada, viu? Uma boa noite. Obrigado. E convido vocês a visitarem o site, é testecovid19.org. Ótimo, muito obrigado. Uma boa noite para o senhor.